Você já deve ter ouvido muitas pessoas que gostam de reclamar, ou até mesmo você talvez seja uma pessoa que reclama demais de tudo que acontece com você. E digo isso para você porque até chamado o mal do brasileiro, que vive reclamando, murmurando, questionando todas as coisas, nunca está realizado de tudo, nunca está feliz com aquilo que está acontecendo, nunca tem aquela gratidão de coração. Eu quero falar com essas pessoas hoje, pessoas que ao invés de elas conseguirem continuar fitos os seus olhos no Senhor Jesus, elas fixam os seus olhos nos problemas. E digo para você, a Bíblia fala que o nosso rosto representa a alegria ou a tristeza que está demonstrando no nosso rosto, isso representa o que está dentro do nosso coração. E digo essas palavras para você, não baseando em filosofias, psicologias humanas, mas pensando no que a palavra de Deus diz. E claramente o que a palavra de Deus diz é a grande verdade da nossa vida. Infelizmente, nós percebemos que o coração, quando está alegre, você percebe que a pessoa está alegre, ela sorri, ela está confiante, ela está animosa, ela está para frente. Mas quando as pessoas estão com um coração triste, quando elas estão com um coração afadigado com muitas situações, a tendência do ser humano é reclamar. O ser humano por si só, ele é reclamão. Mesmo quando tudo está bem, ainda há reclamações a serem feitas. Então, eu quero explanar com vocês alguns textos e ajudar você com uma oração após este momento especial da mensagem. Eu quero orar com você, para que nós tenhamos a alegria de poder entender que Deus está fazendo tudo perfeito na nossa vida. Vamos ler um texto? Vamos começar em Filipenses, capítulo 2, a carta do apóstolo Paulo enviada aos irmãos de Filipos, ao versículo 13, nós vamos direto ao versículo 13, porque infelizmente nós vemos que algumas pessoas não compreendem a ação de Deus na vida dela. Ela reclama do que está acontecendo, por que Deus trouxe você para cá, por que as coisas estão tão difíceis para você. Nós vamos ler o 13 e o 14, por favor, pode pôr tracinho 14, assim nós não deixamos as pessoas de casa perdidas na mensagem. Então, quantas vezes Deus nos dá oportunidades em meio às tempestades? Eu já algumas vezes trouxe recados para vocês e há milhares de momentos na Bíblia que nós encontramos as piores situações que alguém poderia estar passando. E nessas situações é a hora que Deus opera, é a hora que a fé cresce, a hora que a pessoa que está confiante no Senhor vê o milagre. Milagre é algo que nós por si só não podemos fazer. Não podemos realizar por si só. Então, quando analisamos os textos bíblicos, quando nos aprofundamos, que o Espírito Santo nos demonstra, nos revela, nos dá a entender como temos que reagir perante os problemas. Porque, de certa forma, todos nós temos problemas, todos nós temos situações difíceis que enfrentamos. E quando passamos pelos vales, pelos desertos, pelos momentos até mesmo que não deveríamos estar, mas até momentos de enfermidade, momentos de escassez, momento que você trabalha muitas vezes para empatar. O que é para empatar? Você fez, mas não saiu do zero. Existem períodos da nossa vida que eles fazem que nós estejamos estagnados. Muitas vezes por nossas próprias atitudes, grande parte delas, 99% das coisas que você está vivendo são resultado das suas próprias atitudes. E 1% são coisas que acabam acontecendo conosco que nós não sabíamos nem esperávamos que aconteceria. Então, pensando em tudo isso, nós temos que compreender que tanto o querer quanto o efetuar pertence a Deus. Vamos ler o texto? Vamos então a Filipenses 2, versículo 13. O apóstolo Paulo fala que nós temos que operar a nossa salvação com temor e com tremor, com respeito, buscando todos os dias viver como um salvo. Um salvo não vive reclamando. Um salvo não vive questionando tudo. Versículo 13 diz: porque Deus é
o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. O apóstolo Paulo declara o texto que acho que seja para nós base fundamental para que paremos, para que deixemos as murmurações. Quando digo fundamental, é como se fosse uma base que consolidasse, que firmasse os nossos pés no chão. A base que nos faz sair da murmuração é entender que Deus opera tanto a vontade quanto o efetuar daquela vontade. Você muitas vezes reclama. Veja só uma coisa, um dito popular, até como diz um dito, aquelas frases de para-choque, aquelas pessoas colocam aquelas frases, né? Havia uma certa vez, isso é uma historinha, uma certa vez uma pessoa estava andando, caminhando, né? Estava vendo, olhando o caminho longo que tinha para trilhar, para fazer uma viagem. Ele olha para o céu, vê um avião passando. Ele fala, quem me dera se eu tivesse um avião, poderia chegar mais rápido. Aí ele olha para o lado, alguém com um veículo olha para o lado, puxa, se eu pudesse ser mais rápido tendo um avião em vez de andar de carro. Assim sucessivamente acontece com alguém que está lá com uma bicicleta, com uma moto, assim bem como também como alguém está caminhando na rua, trilhando o caminho. Aí passa alguém, uma pessoa que teve uma deficiência, essa pessoa está andando com uma cadeira de rodas e ele olha, puxa, queria eu ter pernas para poder caminhar livre como essa pessoa caminha. Note que por mais que todos nós às vezes venhamos reclamar daquilo que nós temos, sempre tem pessoas que estão até numa dificuldade muito, mas muito maior que a nossa. E às vezes as pessoas que estão em mais dificuldade que a gente está muito mais motivada do que você que está bem. Ah, pastor, mas eu queria estar melhor. Quem não queria estar melhor? Quem não queria estar melhor em todas as áreas? Quem não queria estar comendo melhor? Quem não queria estar trabalhando em um trabalho que ganhasse 10, 20, 50 vezes o que você ganha hoje? Quem não queria estar numa condição de saúde, num ápice da tua saúde, ou plena força? Quem não queria estar assim? Então, digo para você que nós temos que entender que sempre nós vamos ter aquele sentimento de que podia fazer mais. Não que isso seja um pecado você querer melhorar. Mas o grande problema é murmurar porque outros conseguem, você não consegue. Porque uns têm, você não tem. A murmuração é um tipo de inveja. A murmuração, ela começa a dominar tanto o seu pensamento que você já não tem mais ideias, você já não tem mais fundamentos, você não tem mais base para fazer nada melhor. Porque tudo que você faz é ficar murmurando, você fica questionando tudo. E vou dizer para você, viver em um ambiente onde a pessoa vive para reclamar, vive murmurenta, onde a pessoa vive se fazendo de vítima, este ambiente é um dos piores ambientes para se viver. Eu vou dar um exemplo, não vou abrir com vocês porque o nosso tempo é curto, mas a Bíblia fala lá no livro de Êxodo, você vai se lembrar que Deus chama Moisés. Moisés fala para o povo, olha, Deus mandou chamar vocês e nós vamos sair daqui do Egito e vamos à terra que emana leite e mel. E assim então o povo saiu, houve toda aquela questão, o faraó e os egípcios morreram no Mar Vermelho e eles então vão para o deserto. Mas antes de tudo isso acontecer, Deus enviou espias, pessoas que fossem cabeças de tribo. Sabe o que eram pessoas, os cabeças? Eram como se fossem os líderes. Aqueles que gerenciavam, que, vamos dizer assim, tomava partido, que eram aquelas pessoas como atalaia, aquele que vai à frente para falar. E essas 12 pessoas tinham uma missão. Eles tinham que ir até a terra prometida, chegar nessa terra, olhar para essa terra. E nesse período que eles olhassem para essa terra, eles tinham que verificar como era a terra, eles tinham que ver como que inimigos tinham lá, eles tinham que fazer uma varredura de tudo que acontecia ali e trazer as informações para Moisés e o povo de Israel. Mas infelizmente,
quando voltaram os 12 espias, lembrando que quando eles olham para a terra que emana leite e mel, a terra de Canaã, a Bíblia fala com muita clareza que eles viram dois homens com uma verga, uma madeira, né, uma verga de uma árvore, e sobre ela, como se tivesse ali amarrada um cacho de uvas. Um cacho de uvas. Você imagine quantas uvas tinha nesse cacho de uvas. Então imagine a proporção da bênção. Imagine que eles viram tantas bênçãos que estavam aguardando por eles. Quer dizer, eles estavam colocando os olhos em algo desejável, numa terra grossa, produtiva, numa terra boa, assim como todos nós fazemos. Ninguém olha para o pior para poder você se comparar ou querer chegar até lá. Você sempre olha para algo melhor. Você está com um carro, por exemplo, que vale 50 mil, você vai querer trocar de carro, você vai querer um carro de 60, de 70, você não vai querer pegar um carro mais barato, você não vai querer um carro mais velho. Alguma casa, pastor, eu tenho uma casa, estou trocando a minha casa aqui ela vale 1 milhão, vou pegar uma casa de 5 mil, que é feita somente de madeirite. Não, a pessoa sempre quer melhorar. E Deus deu a oportunidade. Amados irmãos, Deus, conhecendo os corações dos homens, mostra para eles uma terra maravilhosa, mostra para eles uma terra especial. E quando eles olham para essa terra, a única coisa que eles enxergam é os gigantes que lá viviam. Eles veem os filhos de Anak, eles veem ali aqueles homens robustos de guerra, e eles então amedrontam-se, mesmo tendo a oportunidade de uma terra produtiva, de uma terra com mananciais, uma terra com terra tão frutífera, que eles olham para aquela terra e, ao invés de olhar para aquilo que era bom, almejar, desejar, lutar para chegar o quanto antes naquela terra, eles voltam novamente para o Egito e chama Moisés e conta tudo o que aconteceu na viagem deles. Sabe o que eles contaram? Disseram: olha, vamos ficar aqui mesmo, não vamos sair do Egito, vamos continuar sendo escravos, porque os inimigos são muito mais fortes do que nós. Eles são muito mais poderosos que nós. Para nós, em nossa concepção, nós somos como se fôssemos gafanhotos diante da grandeza do inimigo. E nisso haviam, no meio dos 12, escute bem, sempre, em toda casa, em todo lar, sempre vai ter pessoas como Caleb e Josué. Em todo local, no trabalho, na empresa onde você trabalha, no seu ciclo de amizades, sempre vai existir uma pessoa, até na igreja, há pessoas que vivem murmurando. Mas chegou o dia que eles começam a falar essas palavras, dizendo: não adianta, vamos morrer, somos como gafanhotos perto desses gigantes, eles vão nos matar, nós não somos de guerra, nós não sabemos lutar com espada, não tem jeito, esse lugar não é pra gente, Deus se enganou. Pergunta: Deus se engana? Vou colocar para você mais uma vez o texto de Filipenses 2, versículo de número 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. O desejo de estar na terra prometida era de Deus. E como eles chegariam na terra prometida, também seria Deus que faria que eles chegassem ali. O milagre aconteceria. Caleb e Josué, eles levantam a voz e dizem: calem a boca. Essa terra é nossa, Deus nos prometeu e nós vamos tomar essa terra, porque Deus nos deu essa terra. Infelizmente, tem gente que vive murmurando. Ela olha para o casamento dela e fala: eu casei com um homem, não sei por que eu casei com esse homem. Ou vice-versa, não sei por que eu casei com essa mulher. Eu não sei por que tive filhos. Reclama dos filhos que tem, fala mal dos filhos, fala mal do casamento, fala mal da empresa que trabalha, fala mal o sustento que sustentou você durante tanto tempo, você fala mal da empresa que você está recebendo o sustento,
fala mal do patrão, fala mal, isso, diga-se de passagem, você fala mal, mas você fala por trás. Porque se você falasse na frente, ele não deixaria você mais nesse local. Infelizmente eu digo para você, a maioria das pessoas vivem disponíveis e dispostas a murmurar. Elas vivem dispostas a ficarem questionando, sempre do contra. Uns por preguiça, outros por desânimo, outro porque não tem mais credibilidade, não acredita que Deus possa mudar a situação dela. Então, o murmurador é aquela pessoa que acorda com raiva da vida. Aquela pessoa que vive de pensamento de que tudo vai dar errado. Não, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Agora, é triste falar para você, é triste contar para você que, infelizmente, tantas pessoas que hoje até mesmo dizem proferir fé em Cristo, que dizem acreditar em Jesus de todo o seu coração, surge uma situação difícil e elas dizem, isso aqui não é para mim não, eu acho que isso aqui não é para mim. Escute o que eu vou falar para você. Você tem visto pessoas que estão se levantando contra você? Você tem visto o ambiente onde você está, a vontade que você tem é colocar, como dizia antigamente, como faz o avestruz, pegar a cabeça e ficar dentro de um buraco, ficar escondido para ninguém ver você. Você tem até vergonha da pessoa que você tem se tornado. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que levantar a tua cabeça e crer. Faça todas as coisas sem murmurações. Você que fica olhando para trás, para falar, eu estou assim na minha vida, porque o meu pai e a minha mãe não fizeram nada. Porque eu não tive alguém para me ajudar, ninguém fez nada por mim, por isso que eu sou assim uma pessoa azeda. Olha que fala, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10, fala assim, ó. Primeira carta aos Coríntios 10, versículo 10 fala assim, ó. Ora, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Deixa eu falar uma coisinha para você. Enquanto você fica falando, enquanto você fica murmurando, enquanto você fica sempre do contra, sabe o que acontece? A sua mente, sua alma, ela fica perdida. A palavra de Deus diz, a palavra de Deus nos ensina que o coração faz que suas palavras saiam da sua boca. Ou seja, o seu coração não estando ligado na palavra da fé, na vontade de Deus, não existe o efetuar. O efetuar é a realização. O efetuar é o milagre. O efetuar é a base fundamental, chegando como a palavra que Deus te deu, se realizando. Quando que a palavra de Deus se realiza? Quando que aquilo chega ao nosso coração e há então virtude, poder naquela palavra? Quando você ouve aquela palavra, quando você crê naquela palavra, quando você pratica aquilo que a palavra te diz. Me lembro de Neemias. Neemias tinha muitos opositores que diziam para ele assim, você não vai conseguir terminar esse muro, Neemias. Você nunca chegará lá. E eles, por várias e várias vezes, atormentavam Neemias, os israelitas que trabalhavam em construção dos muros. E um dia Neemias disse, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não vou descer, eu não vou parar, porque se eu parar, a obra para. Escute bem o que você vai ouvir. Você sabe muito bem do que você está passando. Se você parar, a obra de Deus também para. Mas como assim, pastor? A obra de Deus? Sim, a obra de Deus, mas na tua vida. Você estagna. Você para de orar, você para. Perceba se não é assim. Você vai parando de orar, você vai parando de ir para a igreja, você vai ficando triste, vai ficando pelos cantos, você já não quer se envolver mais com os irmãos, você já não tem mais palavra, você não tem mais motivação, não tem mais ânimo. Aí você começa a procurar desculpas para tudo. Pare de murmurar. Pare de murmurar. Ah, pastor, eu vou largar tudo. Vai largar tudo? Largar o quê? A única coisa que você tem é a murmuração? Como se você estivesse vencendo tudo na tua vida? Vai largar o quê? Coloque um princípio no seu coração. João capítulo 15, versículo 15.
Deixa eu ver se é isso aqui. João 15:15. Nós temos que aprender a confiar. Põe para mim na tela, por favor, acho que é mais fácil. João 15:15, mais rápido. João 15, versículo 15. Olha o que diz aqui, ó. Isso, ó. Isso. Já vos chamarei servos. Não, não é isso aqui não. Deixa eu achar o versículo aqui. Perdão, pastor, aqui. João 15. Ô, Pai querido. Versículo 5. É 15:5. João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Enquanto você só está trabalhando com as suas murmurações, você não vai poder fazer nada. Agora, quando a fé em Cristo, como está descrito aqui, quando você for buscar em Jesus, Ele vai te dar toda a palavra, toda a fé, toda a força, milagres, portas abertas vão se abrir diante de você. Não porque Jesus vai facilitar, é porque Ele vai te mostrar como você vai trilhar, mesmo estando em desertos, mesmo estando em vales. Pare de murmurar, pare de questionar porque as coisas estão como elas estão. E se estão desse jeito, está difícil, vou dizer para você, este é o melhor cenário para Deus operar. O melhor cenário para Deus operar é onde você ouve a voz de Deus no meio das piores crises da tua vida. Então, levanta a tua cabeça hoje, porque Jesus disse, sem mim, sem Ele, nada você pode fazer. Você quer sair-se vencedor desse período tão difícil? Então você precisa recorrer a Cristo. Recorra a Jesus. Busque a Deus. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Limpe seu coração da inveja. Limpa seu coração acerca das coisas que não deram certo até hoje. Você fica focado nas coisas que não deu certo e acaba esquecendo que Jesus tem um caminho lindo para você. Lembre-se que Jesus fez questão, Deus fez questão de permitir que eles vissem a terra prometida com todas as suas bênçãos. Só que eles preferiram ficar olhando para aquilo que era ruim. Números 11, versículo 1, a Bíblia fala que Deus se chateou vendo que esse povo estava murmurando. Põe para mim na tela, pode ser? Pode ser rapidinho aí. Números 11, versículo 1. O povo questionava, estava no deserto, eles queriam voltar para o Egito para comer os alhos, as cebolas, para poder ser escravos. Comida a troco de trabalho, trabalho a troco de comida. Está aí, ó, versículo 1 de Números 11. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. Pode continuar. Porque o Senhor ouviu-o e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Um fogo de Deus que foi destruindo os murmurões. As pessoas que ficam sempre murmurando. Pare de murmurar a partir de hoje. Amém? Pare. Sem Jesus você não vai poder fazer nada. Busque a Jesus. Ele vai te mostrar um caminho bom. Não vai ser fácil passar por ele. Muitos abrolhos, muitas coisas ruins vão acontecer. Mas você sabe aonde você está indo. Para onde eu estou indo? Eu vou para o céu. E eu vou chegar lá em nome de Jesus. Eu vou vencer. Essas batalhas, elas surgem com a intenção de me desanimar. Mas eu vou me levantar, porque o Senhor Jesus é comigo. Levanta a tua cabeça, mulher. Levanta a tua cabeça, homem de Deus, mulher de Deus, pastor, pastora, obreiro, obreira, ministro. Você que talvez até hoje viveu só a religião, comece a colocar sua fé em Cristo, só Jesus. Não é igreja, não é pastor, não é uma nomenclatura que faz alguém ser maior que você. Jesus está no controle. Ele tanto querer quanto efetuar, é Ele que faz acontecer. Então é nele que temos que confiar. Amém? Vamos orar então, pegue seu copo com água junto comigo. Pai querido e amado, em nome de Jesus eu apresento ao Senhor a vida de todas as pessoas que comigo agora estão orando. Pessoas que estão em suas casas, pessoas que estão no trabalho, pessoas que estão agora tendo a oportunidade de ouvir este momento de oração. Que elas possam, Jesus, estar munidas da fé, assim bem como há em meu coração.
que pela fé que temos, o Senhor derrame sobre estes copos com água uma unção para curar, como o Senhor curou a dona Pierina. Ah, meu Deus, aqueles anos que nós clamávamos, pedíamos ao Senhor uma resposta. E aquele dia ela bebeu da água consagrada e ela foi curada do AVC, sem sequelas. Jesus, quantas e quantas pessoas, como, meu Deus, o seu Antônio, que estava com um buraco no pé, já tinha praticamente comido todo o pé dele, aquela enfermidade. Lavando os pés com o copo com água, essa pessoa foi restaurada, a carne voltou ao seu lugar. Jesus, os milagres acontecem quando cremos. Por isso eu peço, Pai, que esta pessoa agora, o Senhor abra o coração dela, que ela possa, meu Deus, receber a oração da fé e receber o seu milagre consigo. Que no nome de Jesus, esta pessoa que está com um inchaço muito grande, essa pessoa que está com a próstata inchada, os médicos estão preocupados, até pensando ser um câncer. Essa pessoa está aguardando para fazer um exame, ela está aguardando para poder ter certeza, uma convicção, o médico tem uma desconfiança disso. Jesus, coloca tudo no lugar, Jesus. Pai, arranca esse câncer, arranca esse mal, Pai, em nome de Jesus. Esta pessoa, quando respira, sente uma dor na respiração, é um mal no pulmão, é uma pneumonia, é uma embolia pulmonar. Jesus, passa agora com o teu poder, passa restaurando esta pessoa que está com uma crise de asma, essa pessoa que está com crise de rinite alérgica, essa pessoa que está com uma crise de sinusite, é uma dor de cabeça o tempo todo, é dor de cabeça que vai e vem, essa pessoa já nem sabe mais viver sem dor de cabeça. Parece que já virou uma rotina ela acordar e dormir todos os dias com dor. Em nome de Jesus, Pai, toca agora nos joelhos, toca agora, meu Pai, no nervo ciático. Passa, meu Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Essa pessoa que está perdendo a audição pouco a pouco, ela ouve bem vagamente, bem ao longe. Jesus, que seja restaurada a audição dessa pessoa agora. Jesus, coloca o teu poder, coloca agora, meu Deus, o teu poder e faça que esta pessoa que está desprovida de fé, que a partir do momento, Jesus, pela fé que eu creio, Jesus, que essa pessoa, quando beber desta água, que ela seja livre de todas as suas mazelas, liberta de toda enfermidade, em nome de Jesus. E se você crê, diga, eu creio, e beba comigo desta água em nome de Jesus. Pai, como eu havia falado no começo da programação, que oraria, ó Deus, em favor daqueles que, infelizmente, o diabo cegou elas. Elas vivem para murmurar, para questionar. Jesus, liberta essa pessoa agora. Tua palavra já foi pregada, já foi ministrada. Que agora essa pessoa seja livre desse sentimento. Que a partir de hoje nós possamos juntos, como está em Tessalonicenses capítulo 5, tua palavra nos ensina que nós temos que dar graça por todas as coisas. Dar graças, aprender a dar graça por tudo que Deus tem feito e ainda há de fazer. Que no nome de Jesus, essa pessoa seja livre dessas murmurações e passe a ser uma pessoa confiante, de fé na tua palavra, em nome de Jesus. Quem crê, diga eu creio. E graças a Deus.